Flamengo segue a preparação para o jogo decisivo, falando vaga para as oitavas da Libertadores. O rubro-negro enfrenta o Milionários na terça no Maracanã. Deixa eu falar um negocinho aqui com o Pedrosa. Aconteceu uma coisa por aí, né? Cara, tu não sabe o que aconteceu. Aconteceram duas coisas, né? Uma, o nosso fogão passou. E aí? E a outra é, Libertadores é complicada. Libertadores é difícil. O Flamengo tem obrigação. Entendeu? Fala aqui, ó. Flamengo Olha aí, aqui, ó. Fernanda, a minha chance de classificar é muito maior que a sua. Toma. Olha Muito aqui, ó. maior. Eu não vejo o Flamengo perder 10 jogos na temporada. Lembra? Roda, Bebê. Alguém não se classificou ainda, né? Roda. O Flamengo já retornou ao Rio de Janeiro de olho na principal partida do ano. Em preparação para o jogo contra o Milionários, valendo vaga nas oitavas da Libertadores, o técnico Tite terá dias de trabalho intenso no Ninho do Urubu. Com a lesão de De La Cruz, o time pode ter mudanças, mas o comandante rubro-negro ainda acredita na recuperação do meia. O problema do De La Cruz não é físico, é médico, clínico. A nossa função, departamento de fisiologia, físico, aí no caso clínico dele, da recuperação para tê-lo no próximo jogo. A partida deve marcar ainda a despedida do zagueiro Fabrício Bruno, que tem venda encaminhada para o futebol inglês. Nos bastidores da vitória contra o Amazonas é possível ver o jogador pensativo em campo após o apito final. Ele ainda abraça Léo Ortiz, seu provável substituto no time titular. Muito bem, Vênia. O que precisa para o Flamengo classificar? O que precisa? Vencer. Eu acho que o Flamengo não tem que pensar o que precisa. O Flamengo tem que vencer o Milionários. Estamos falando de um jogo dentro do Maracanã. O Flamengo já tinha a obrigação de já estar classificado nesse momento, não era nem para debater isso. E contra o Milionários, que não tem mais nada a fazer na Libertadores. E diante de um Milionários que deve vir com o time desfalcado, porque eles vão jogar no domingo. Ou seja, o jogo de terça será 48 horas após a partida deles de domingo no Campeonato Nacional. Cara, o que precisa para o Flamengo massacrar o Milionários dentro de casa? Pensar em saldo de gols. A verdade é essa. Não tem que ficar fazendo cálculo. Eu acho isso uma vergonha. O Flamengo, na altura do campeonato, com o investimento que tem, chegar na última fase da Libertadores, na última rodada da fase Libertadores da América, fazendo continha para se classificar. Não, acho que os jogadores eles têm que ter vergonha na cara, honrar a camisa que eles vestem e saberem que o Flamengo está nessa situação na competição porque eles colocaram, porque eles jogaram mal. E aí o Flamengo, na minha opinião, tem que amassar o Milionários. É um jogo já perdido, só para cumprir tabela para o time rival. E o Flamengo não, tem que vencer e se classificar bem, jogando bem. Mostrar um futebol que mostrou contra o Corinthians e contra o Bolívar. Não o futebol que mostrou contra o Amazonas, que foi muito abaixo. Talvez esse jogo contra o Bolívar possa sim ter sido uma virada de chave na competição, Flávio Vinick, em relação ao Flamengo e à Libertadores, né? Mas acontece que o Flamengo já ficou numa situação complicada para ser o primeiro do grupo. Aí não depende mais dele para ser o primeiro colocado. Eu acho que era uma obrigação pelo elenco que tem o Flamengo ser o primeiro dessa chave. Já não consegue mais. Não depende dele. Pode até conseguir caso o Bolívar perca em casa, uma situação muito difícil de acontecer. Então, o Flamengo pode até ganhar de 10-0, mas o empatezinho lá do Bolívar, o Flamengo segue em segundo, que para mim já é uma decepção o Flamengo se classificar em segundo. E aí, vamos lembrar, vai chegar nas oitavas de final, vai pegar um primeiro colocado, pode pegar um Palmeiras, um Atlético Mineiro, um River Plate e vai decidir fora de casa. O que aconteceu no ano passado, quando decidiu fora com o Olímpia? Saiu. Então já se coloca numa situação difícil. Inclusive, que não era pode pegar o próprio Bolívar, sabia? É mesmo? No sorteio pode acontecer sorteio, isso. pode acontecer. É verdade, Pode porque acontecer. é o primeiro. Ele pode Exatamente. pegar a mesma chave. É isso aí. E aí, ô Lucas Pedrosa, não só o empecilho de pegar um clube naturalmente mais forte, porque ficou primeiro em sua chave, mais do que isso, é decidir fora de casa. Eu acho que esse seria o maior problema para o Flamengo. A gente mostra como é o Flamengo no Maracanã e como é o Flamengo fora do Maracanã na temporada. Quando você projeta uma Libertadores, que você tem Palestino, Milionários e Bolívar no seu grupo, um time como o Flamengo, a obrigação é passar em primeiro vencendo todos os jogos, tá? A verdade é essa. Você pode tropeçar um aqui, outro ali na altitude, porque realmente é uma situação muito aquém do futebol, mas que também você está preparado. Inclusive, a gente citou aqui que o Tite, junto com o Fábio Marecidian e a equipe dele, são equipes preparadas para jogar nesse tipo de situação, porque tiveram 2 eliminatórias aí de Copa do Mundo nas costas. Então, quando o Flamengo estava com 4 pontos aqui, eu ainda estava no programa, eu falei,
falei, cara, isso é um absurdo, as pessoas não estão se atentando a isso. As pessoas não estão se atentando que o Flamengo ter 4 pontos num grupo como esse é um completo absurdo. Então, novamente, você ter uma situação de poder decidir fora de casa, de pegar adversários fortíssimos e cair nas oitavas de final, isso aí seria uma tragédia, inclusive, para a própria previsão do Flamengo orçamentária, porque o Flamengo é um time que busca chegar à final, que busca ser campeão. Então, assim, é preocupante, é difícil pelas atuações, é um time que oscila muito, como oscilou também agora na Copa do Brasil, e continua oscilando na temporada. O mínimo que o Flamengo tem que fazer é passar para as oitavas de final, mas sem dúvida alguma, num planejamento, começando uma Libertadores, você pensar que já nas oitavas de final você vai decidir fora de casa, talvez contra um adversário forte, pra mim é uma decepção a campanha do Flamengo. Põe na tela aqui que tem uma careca nos trend topics do Twitter. Cadê? Aí o Pedrosa. É o que estão falando dele, gente, do Pedrosa. Coutinho, muito bem. Eu pensei que fosse o retorno dele num jatinho aqui pro SBT Esportivo. Cadê o jatinho do Pedrosa? Cadê sua boina aí, Pedrosa? Acho que o Pedrosa é Pior que eu tenho uma boina, cara. Eu Você tenho tem? uma boina. Deixa ganhar. Deixa ganhar. Você sabe, vai você demorar. não sabe. Você Flavinho, então vai demorar? Você não sabe, mas você agora tem um novo tênis da sorte. Ah, é? O aquele amarelo, né? amarelo. Verdade. Tá? Vou ter que vir Eu com ele. representei aqui, você não merece, tá? Porque o contrário não acontece. Mas tudo bem, sou uma pessoa com bom coração. Eu representei aqui, falei, tá aqui o Pedrosa, botou o tênis da sorte, que agora é o amarelo. Perfeito. Foi um negócio de sofrimento, Aconteceu. mas Foi. E a gente comentou aqui, o Vasco pegou o confronto mais difícil para passar para as sem oitavas aqui dúvida. do Rio de Usa no Janeiro. próximo jogo, vai precisar. Mas é Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco, a estreia da boina. Detalhe, é um dia depois do meu aniversário. Ih, Pedrosa. Você sabe qual dia que vai ser o Botafogo e Flamengo desse ano agora? No segundo? sei. O dia do meu aniversário, 10 de agosto. Gente, um e outro. Ai, meu Deus. Ô, Vene Casagrande, a lesão do De La Cruz tem alguma novidade? A Tem gente falou novidade, pouco sobre é isso até ontem, uma né? novidade boa, porque, entre aspas, não preocupa para o próximo jogo, que é na terça-feira, diante do Milionários, como a gente mencionou. Foi uma pancada. Ele, como os demais jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Amazonas, ficaram apenas na academia, na reapresentação do elenco nessa sexta-feira. Então, a priori, não preocupa. O jogador chegou mancando, inclusive a gente está vendo a imagem aí, mas vai ficar fazendo tratamento e deve ficar à disposição para o jogo de terça-feira, tal como Bruno Henrique e também Eric Pulgar, que foram desfalques no jogo contra o Amazonas. Vene Casagrande, o Pedrosa trouxe o recorte aí do interesse do Cruzeiro no Coutinho, né? Eu quero saber quais são os outros interesses do Cruzeiro. Tem mais 2 jogadores aí do futebol carioca que o Cruzeiro estava de olho. Sim, eu começo com qual? Pelo seu? O que você ou quiser. Pelo meu time aqui? Pelo meu. Vou começar com o Júnior Santos. O Cruzeiro, primeira notícia publicada pelo Samuel Venâncio, que acompanha muito bem o dia a dia do Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma proposta ao Botafogo para contratar Júnior Santos. 5 milhões de euros por 70% do atleta. No dia 13, ou seja, cerca de 10 dias atrás, o John Texel respondeu ao Alexandre Matos falando, olha, não, esquece, a gente agradece o contato, a proposta, é um jogador que está se destacando, a gente entende, e para o futebol brasileiro eu não vendo esse jogador, pode esquecer. E desde então o Cruzeiro desistiu meu e boy não é tentou a demais. contratação. Muito pouco. 5 milhões por 70%. O outro jogador que o Cruzeiro sonha é o Gabigol. E aí? Não é segredo para ninguém. Só que aí é uma situação extremamente delicada, porque ele tem contrato até dezembro. O Cruzeiro precisa avaliar internamente se vale a pena chegar lá no Flamengo e negociar com o Flamengo a contratação desse jogador. Porque o Flamengo não vai liberar de graça, mas também não vai dificultar. Vai chegar o Cruzeiro lá interessado no Gabigol, o Flamengo vai falar, beleza, a gente libera agora no meio do ano, mas a gente quer receber isso aqui. E aí o Cruzeiro precisa avaliar se vale investimento ou não, ou se espera para negociar com o jogador, assina um pré-contrato e pega um jogador de graça em dezembro. Eu particularmente acho que para o Flamengo seria até bom liberar agora, porque você abre brecha na folha salarial, uma boa brecha. Estamos falando de um jogador que tem o maior salário do atual elenco hoje, que não rende, né? Bora. E ainda veste camisa de rival. Também acho que deveria liberar. Ó, você saiu de férias. O Botafogo classificou o Fluminense também. O coisa, não? Não? Ainda Aquele não, sim, ainda não? não, ainda Não, não. não. Aí foi, negócio de ainda não. Corinthians, botou camisa Camisa. num Eu negócio acompanhei. de... Viu? Acompanhei. Aí, sabe quem deu a foto? Quem criou toda... Mas dizem que foi mentira, né, gente? Era montagem. Mas depois viu que não era, tá? Ele até botou a camisa do Vasco, que você Inteligência artificial, né? E outra, Todas as ele vezes. falou que foi mentira mais de uma vez. né? Ele falou várias vezes. Depois viu que não dava mais e Sabe falou o que que, era que eu verdade. reparei? 4 dias depois Ele negou a assinou. foto mais vezes que ele fez gol esse ano.
Nossa, meu Ué, mas é verdade. Gol que é bom verdade. nada. Esquece, pô. O cara ainda perdeu a 10, Pedrosa. Se eu fosse o Cruzeiro, eu pegava agora. Presta atenção na Flamengo planeja contratar zagueiro argentino para substituir Fabrício Bruno. Fala nação rubro-negra. Para vocês que querem ficar sempre atualizados com as notícias do Flamengo, já se inscreve no canal e fortalece com o like. O Flamengo está prestes a concluir a saída do zagueiro Fabrício Bruno para o West Ham, da Inglaterra. Com um sentimento de tristeza, o clube rubro-negro agora busca um substituto e tem como alvo o argentino Federico Gattoni, atualmente emprestado pelo Sevilla ao Anderlecht. Segundo informações da imprensa internacional, o Flamengo já encontrou o jogador que ocupará o lugar de Fabrício Bruno. Trata-se do zagueiro Federico Gattoni, de 25 anos, que está emprestado ao Anderlecht, da Bélgica. O clube carioca está trabalhando para finalizar a contratação do defensor durante a janela de transferências. Federico Gattoni iniciou a temporada defendendo as cores do Sevilla, porém, sem muitas oportunidades, foi cedido por empréstimo ao Anderlecht em janeiro deste ano. Com apenas 13 jogos disputados e um gol marcado, o jogador argentino, de 25 anos, tem uma média de 44 minutos por partida. É com grande pesar que o Flamengo confirma a saída de Fabrício Bruno para o West Ham, da Inglaterra, pelo valor de 15 milhões de euros, 83 milhões de reais. O clube carioca havia adquirido o zagueiro por 15 milhões de reais junto ao Red Bull Bragantino. Diante dessa perda, o mais querido entende a necessidade de reforçar a posição com a contratação de um novo jogador. Nação, por hoje é só. Mais tarde eu volto com mais novidades sobre o Mengão. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!